Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia, mais uma semana que se inicia e Deus sempre dando a oportunidade para cada um de nós. Eu vou deixar aqui hoje a mensagem que nós pregamos nesse domingo, onde Deus abençoou poderosamente nossa manhã, nossa noite. Então, nesta segunda-feira, eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Nós vamos direto para a palavra. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, então abra sua Bíblia em Salmo 32. O versículo começa no versículo 8 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Olha só que maravilha. Presta muita atenção. Você pode ter muitas pessoas para te dar conselhos, conselhos da família, dos amigos. Você pode estar rodeado de conselhos. Agora, uma coisa é você ser dirigido pela palavra de Deus. No versículo 10, no versículo 8 diz assim, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ou seja, você estará diante dos meus olhos. Eu vou te aconselhar. Uma coisa é você receber o conselho de alguém. Se você pedir 5 conselhos de pessoas, de homens, cada um vai te dar um conselho diferente. Agora, o conselho que Deus te dá não te leva a você a um precipício. Deus te leva para as águas tranquilas, por amor do seu nome. Então, às vezes a pessoa existe uma superstição, porque a avó, porque o avô, porque alguém, o vizinho, alguém ensinou, alguém falou. Mas Deus, Ele tem a forma certa, foi Ele que fez o mundo. Deus não pode estar em uma cidade, em um estado. Não é uma geografia que vai te abençoar. Quando você entende isso, que Deus quer guiar você aonde você está, na cidade que você está. Deus não está em uma região, em um estado, em uma cidade, em um local estagnado lá parado. Você tem que ir até lá para você ser curado, para você ser abençoado. É claro que não. Deus quer te abençoar onde você mora, onde você está, no bairro onde você se encontra. Olha o que diz no versículo adiante. Não seja como um cavalo ou uma mula, ou talvez está como um burro, que não tem entendimento. Não precisa, mais precisa ser controlado com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Veja, ele está dizendo, olha, você não é como um animal irracional, não seja como um cavalo, que são guiados com rédeas. Às vezes, as pessoas deixam os outros fazer escolha por você. Não deixe que as pessoas escolham por você. É você que tem que fazer as suas próprias escolhas. Não seja guiado como um animal que é guiado com rédeas e cabresto. Não seja guiado por uma religião, por uma placa de uma igreja. Quantas pessoas que são guiadas, dirigidas por uma placa, pelo homem, por uma religião, elas brigam, discutem, porque o Deus deste século cegou o entendimento. E as pessoas não querem conhecer a verdade, porque a verdade, quando você conhece, ela liberta. Mas a religião não quer que você conheça. A religião quer ficar te carregando, te conduzindo a tua mente, o teu coração. É como se fosse um cavalo guiado com as rédeas. E a Bíblia está dizendo, Jesus está falando, olha, não seja como animal. Eles
obedece àqueles que colocam freios, rédea neles. Então, aí diz mais embaixo assim, ó, no 10, ó. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege aquele que confia. Então, há uma grande diferença de você confiar em uma religião, de você ser guiado pelo homem, como se Deus fizesse acepção de pessoas, como se Deus estivesse em uma geografia. Deus não está em uma cidade, em um país, que você precisa viajar léguas para ir lá vê-lo, encontrá-lo. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem surdo estão seus ouvidos, para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades é quem faz a separação entre mim e vós. Então, quando você entende que a mão de Deus não está encolhida e quando o ouvido dele não está surdo, então, peraí. Então ele pode me abençoar a qualquer momento. Será que ao invés de eu pegar e tentar buscar Deus a léguas, quilômetros e quilômetros, não era melhor eu pegar e ver como é que está a minha vida com Deus, a minha comunhão? Será que está tendo algum muro de pecado que está me atrapalhando eu servir a Deus? Porque Isaías 59 diz: a única coisa que me faz separar de vós são as vossas iniquidades. Então entenda uma coisa, nunca duvide do caráter de Deus. Se você não quer que alguém duvide da sua palavra, então não duvide do caráter de Deus. Se Deus te prometeu, ele prometeu o filho a Abraão, não prometeu, só que demorou muitos anos para Abraão ter o seu filho. Então, tudo existe o tempo e a época de Deus. E quando não é a época, o tempo certo, como Marta, voltou chateada, achando que Jesus ia lá curar o seu irmão Lázaro. Naquele dia ela queria, mas não foi do jeito dela, não foi na hora dela. E quando as pessoas não entendem isso, elas ficam desesperadas, correndo atrás da bênção de um lado para outro, de um lado para outro. E na verdade elas não conseguem confiar. O versículo 10 diz isso: muitos são as dores dos ímpios. O ímpio não é aquele que está lá bebendo na sarjeta. O ímpio pode estar em todo canto, dentro da igreja. É porque ele não confia na palavra de Deus. Ele prefere confiar na palavra do homem. Como se Deus tivesse dado ao homem o poder para fazer o que ele bem entendesse nessa terra. É preciso você ser guiado. Você não é um animal irracional. Nós somos animais racionais. Não é preciso nós ser guiados por uma religião, por uma placa. É preciso nós ser guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E quando você entende isso, você não sofrerá mais dano. As suas ansiedades vão desaparecendo. Você não vai mais ficar buscando Deus de um lado para o outro, porque Deus quer te abençoar aonde você está. Quando Isaac queria descer para o Egito, Deus falou assim: não vai, fica aí mesmo, eu vou te prosperar aí onde você está. E ele semeou naquela terra e colheu a 100 por um. Mas ele não queria, ele ficava preocupado com os filisteus. Mas mesmo com toda a perseguição que os filisteus vieram para atormentá-lo, ele foi abençoado e colheu a 100 por um naquela terra. Então, quando você entende a verdade, ninguém mais consegue ficar colocando rédeas, te conduzindo para lá e para cá. Não consegue mais. Você entende que Deus não faz acepção de pessoas, ou então Deus seria injusto, ou então Deus estava mentindo com a palavra dele. Se Deus estiver em uma cidade, em uma região estagnado, então ele estaria fazendo acepção com todas as outras religiões, pessoas que confessam, que buscam a Deus. Então não seria um Deus justo, seria um Deus que era imparcial, que era um Deus parcial. Mas Deus não é parcial, ele é imparcial. Ele trata todos iguais. O compromisso dele não é com o homem, é com a palavra. No momento que você se molda a palavra de Deus, então você está sendo abençoado. Ao invés de eu preocupar aonde Jesus está, eu tenho que preocupar que
A única coisa que me separa dele são as minhas iniquidades. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida e nem surdo estão os seus ouvidos, para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades e os nossos pecados é quem faz a separação entre mim e vós. Assim diz o Senhor. Então, é melhor você receber um conselho de Deus do que um conselho de um homem. O homem não tem nada para te dar, absolutamente nada. Todos os homens pecaram e carecem da graça de Deus. Mas a palavra de Deus só consegue convencer aquele que quer conhecer. Quem continua com o seu coração prepotente, e eles até brigam, desesperam, porque eles estão cegos, absolutamente cegos, guiados pelos outros homens. E a Bíblia diz que um cego é o que guia outro cego, ambos cairão no buraco. É preciso rasgar o véu da religiosidade e entender que Deus, o Jesus de Nazaré, as pessoas não queriam acreditar que de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Quando Filipe falou para Natanael, olha, nós achamos o Cristo, aquele que veio redimir Israel, salvar. Natanael disse, de onde ele veio? E Filipe perguntou, veio de Nazaré. Ele respondeu e disse, mas de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então veja que as pessoas fazem acepção. E Jesus não teve nenhum problema de ser chamado Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha muito pequena, pacata. E as pessoas achavam que de lá não poderia sair nada bom de lá. Então eu queria dizer para você que esse Jesus Cristo de Nazaré quer te abençoar. Você, no campo, na cidade, na favela, em onde você se encontra, na mata, onde você mora. Ele não pode mentir para ele mesmo. Ele não está em um lugar estagnado. Então não adianta eu correr de um lado para o outro. Não adianta, não vai adiantar. E a minha preocupação é lavar minha vida, minhas vestes no sangue do Cordeiro todos os dias. E entender que tudo depende dele. Tudo é a hora dele. Não adianta eu me desesperar e ficar ansioso, porque isso vai me acabar mal. Só vai haver desgaste. Só desgaste físico e mental. E a vida vai ficar do mesmo jeito parada, porque só depende de Deus para nos abençoar quando nós entendemos que a nossa vida tem que estar nas mãos do nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria. Não queremos ser como um animal guiado, Senhor, com rédeas. Queremos te obedecer. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Que nenhuma religião possa nos cegar. Que não somos guiados pelos homens, mas somos guiados pela Tua palavra. Assim como aqueles homens seguiram aquela estrela, nós seguimos a Tua luz, que é a verdade. Assim nós pedimos que abençoe esse começo de mês, e todo mês será abençoado. Que todos sejam benditos do Senhor ao entrarem neste mês. Meu Deus, que coisas grandiosas venham acontecer. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos do Senhor sobre a vida do teu povo. Aquele que projetou algo, que os seus projetos sejam bem-sucedidos e bem realizados. Receba todas as bênçãos que virão e te acompanharão. Não é você que vai atrás da bênção, mas é a bênção que te acompanha. É a palavra que diz, não sou eu. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te acompanharão. Serás abençoado na cidade e no campo, aonde pisar a planta dos seus pés. Meu Deus, obrigado. Que todas as pessoas venham entender essa mensagem. Que essa mensagem venha ser libertadora. Que o Senhor venha tirar do muro aqueles que estão na dúvida, sem saber o que fazer. Mas que elas possam se lançar e entregar a sua vida em suas mãos. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ficando por aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês.
com toda sorte de bênção. Fique todos na paz, em nome de Jesus.